O tema da campanha é Viva o Poder de Transformar. Você pode dizer comigo esse tema? Viva o poder de transformar, bem forte. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Cada campanha de missões tem suas características próprias. E o tema desta campanha de 2021 está muito ligado ao tema da nossa igreja, o foco ministerial desse ano, que é Eu Sou um Agente de Transformação. Por ser agente de transformação, eu preciso viver o poder de transformar, eu preciso não apenas acreditar no poder transformador, mas eu preciso vivê-lo intensamente, porque o poder de transformar já nos foi dado, mas existem muitas pessoas que ainda não estão vivendo na plenitude desse poder. Você se lembra que quando Jesus vai comissionar os discípulos, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. E no capítulo 1 de Atos, no verso 8, a palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É dele que vem o poder, e o que nós somos instrumentos do poder de Deus, para que esse evangelho alcance o coração das pessoas. Tudo vem de Deus, tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele fala sobre a grandeza do poder do evangelho, quando ele diz no verso de número 16: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso significa, queridos, que a pregação do evangelho não é feita a partir do nosso poder. A persuasão do carisma de um pregador não é capaz de produzir transformação na vida de ninguém. A persuasão humana, ela pode até convencer, mas ela não pode converter. E o evangelho é o poder de conversão, de fazer com alguém que está indo numa direção, volte, está indo numa direção contrária ao Senhor, e aí existe o poder da conversão. É uma mudança de rumo, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, é uma mudança de alma, é uma mudança de coração. Eu tenho dito e quero repetir nesta manhã que a pregação do evangelho não transforma pessoas em adeptos. Igreja não tem adeptos. Evangelho não acontece por adesão, mas por conversão. E não existe uma conversão sem o poder do Espírito Santo. Nenhuma. Seja no evangelismo pessoal, seja no evangelismo público, não existe uma pessoa que possa se converter ao evangelho sem a manifestação do poder, porque é o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo, falando a respeito desta realidade, referindo-se ao seu próprio ministério, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, nem em demonstração do Espírito de poder,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Assim como na experiência do apóstolo Paulo, essa tem sido a minha experiência ao longo desses 35 anos de ministério pastoral, e essa tem sido a experiência de cada missionário que estão nos campos proclamando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. É no poder do Senhor que as vidas são transformadas. Não existe obra missionária sem o poder de Deus. Não existe campanha missionária sem o poder de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina, aqui nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, algumas lições muito significativas. Porque o apóstolo Paulo começa falando o que Deus não faz. Quando ele escreve assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo primeiro diz o que Deus não faz, para depois dizer o que Deus faz. E o que Deus não faz? Deus não nos dá espírito de covardia. Em outras palavras, não vem de Deus o espírito de covardia. O que é espírito de covardia? É medo, temor, no sentido de ficar preocupado em demasia. Em outras palavras, não existe espaço para covardes, para medrosos no campo missionário. A covardia tem origem no medo das consequências. A covardia inibe as ações que levam a igreja a uma situação de risco. E às vezes, quando alguma situação de risco se vislumbra diante de nós, se fizermos isso, pode acontecer isso. Logo, aqueles que têm espírito de covardia dizem: então não vamos fazer. Isso faz com que a igreja recue, que o Evangelho recue. Agora, o oposto de covardia é ousadia. O que impulsiona a obra missionária é ousadia, é coragem. Nós vivemos num país livre, e durante um período eu participei de uma comissão que avaliava os missionários, e vez por outra eu recebia lá um vocacionado que queria ir para um país de perseguição religiosa. E vez por outra eu tinha que perguntar: por que você vai colocar o seu pescoço debaixo de uma guilhotina? Eu ouvia de vez em quando palavras como: o meu Deus que está me mandando para lá é o Deus da guilhotina. Espírito de ousadia, de entrega, de poder, de coragem. Agora há pouco o pastor Marco Antônio estava lendo Atos capítulo 4, nos versos 29 e 30, quando os discípulos, os apóstolos estavam aprisionados, vivendo um momento de perseguição religiosa, e a Bíblia diz que em oração eles dizem: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus. Com ousadia. Sabe, queridos, tem muita gente querendo ver templo tremer, mas que o coração treme diante do risco e dão 2 passos atrás. Tem muita gente querendo ver coisas acontecendo, mas o que Deus quer mudar é a atitude do nosso coração, para que com ousadia possamos proclamar o Evangelho da palavra do Senhor. O que leva alguém a sair de sua família, o que leva alguém a sair do seu ambiente eclesiástico, para ir para um país de perseguição religiosa, senão ousadia espiritual. Deus não nos deu espírito de covardia. 1 Pedro capítulo 3, versos 14 e 15 diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. É esse espírito de coragem. Os missionários que proclamam o Evangelho em países de perseguição religiosa estão expostos o tempo todo, expostos a serem presos, deportados, expostos a sofrerem abusos emocionais, abusos espirituais, abusos físicos e até a morte. E onde eles estão? Estão lá, movidos pelo espírito de ousadia, porque Deus não lhes deu espírito de covardia. Não vem de Deus o espírito de covardia. Se você sente medo, você precisa dizer: Senhor, esse medo não vem do Senhor, renove-me, renove-me. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas o que Deus nos dá? Voltando ao texto de 2 Timóteo 1,7, a palavra de Deus diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra de Deus nos diz então que, se Deus não nos dá o espírito de covardia, Ele tem nos dado espírito de poder. Deus nos dá o espírito de poder. Poder de encontrar inimigos e perigos. Poder de suportar provações. Poder de triunfar no meio das perseguições. A obra missionária só é feita no poder de Deus, que se manifesta primeiro na vida daqueles que são enviados, para que depois possam se manifestar através deles, alcançando a vida de outras pessoas. É da natureza do Evangelho inspirar o nosso coração com santa coragem. É da natureza do Evangelho mobilizar o nosso coração com santa coragem. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, verso 49. Eu creio que por esse motivo Jesus faz essa recomendação aos discípulos. Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, minha irmã,
Não imagine que você tenha possibilidade de fazer a obra do Senhor a partir da sua própria capacidade. Não imagine que seja possível que você seja instrumento do Senhor para a salvação de alguém a partir daquilo que você já conhece. Nós dependemos da manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Deus nos dá o Espírito de poder. Segundo lugar, Paulo diz que Deus nos dá também o Espírito de amor. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade. Desculpa-me. Voltando ao texto de 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ninguém sai do seu ambiente familiar, do seu ambiente eclesiástico, senão movido por amor. Amor a Deus e amor às almas perdidas. O que move a ação missionária é a paixão pelas almas sem Cristo. O que nos move na pregação do Evangelho é o amor pelos perdidos. O que move o coração do crente a investir financeiramente na obra missionária é o amor pelas almas perdidas, no desejo de que o Evangelho alcance aqueles que estão em lugares onde nós não podemos chegar. Nada fará mais para inspirar coragem, tornar um homem destemido ao perigo, ou pronto para suportar privações e perseguições, senão o amor que vem de Deus. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Seja aquele que vai, ou aquele que sustenta, somos movidos pelo mesmo amor. Todos nós somos movidos pelo mesmo amor, e precisa ser assim mesmo. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos dá o espírito, que Deus nos dá o espírito de moderação. Voltando ao texto, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é poder de moderação? É sobriedade, equilíbrio, sensatez. No final da minha adolescência, eu tinha em torno de 15 anos, 14, 15 anos, por aí. Nós vivemos uma experiência de perseguição religiosa lá no interior. A nossa igreja tinha um lugar onde nós pregávamos o Evangelho um domingo por mês à tarde. Nós subíamos num caminhão e nós íamos até aquele local onde nós pregávamos o Evangelho nas tardes, uma vez por mês na tarde de domingo. Fazíamos um culto público, depois subíamos no caminhão e voltávamos. Uma vez por mês nós fazíamos isso, num lugar chamado Gaviões. Havia em Gaviões apenas uma senhora que era membro da nossa igreja. E no domingo que nós estávamos preparados para ir para Gaviões, bem cedo essa irmã andou a pé 3 horas para chegar lá na nossa casa e disse: pastor, não vá a Gaviões hoje porque há todo um aparato preparado pelo capataz da fazenda para apedrejar o senhor e os membros da igreja.
E nós sentamos, eu me lembro disso muito bem, sentamos na nossa sala e oramos, dali fomos para a igreja, reunimos a liderança da igreja, porque a notícia é que haviam 30 homens que tinham passado todo o sábado catando pedras para nos apedrejar quando nós chegássemos naquele lugar. E o espírito de moderação nos fez entender que aquele não era o momento de confronto com aquelas pessoas. E nós não subimos para Gaviões naquele dia. Depois voltamos, continuamos a pregar o Evangelho naquele lugar. Passaram-se alguns anos, e o meu pai volta a pastorear a igreja de Taquarussus, porque eles estavam sem pastor, e após o culto de um domingo, chegou a notícia lá na igreja: olha, o capataz lá de Gaviões está vindo aqui porque ele quer conversar com o pastor. E o meu pai, muito brincalhão, ele disse: hoje vai chegar a minha vez. Não foi daquele dia, mas hoje não passa. E após o culto, estava aquele homem lá, aguardando o meu pai, e eles sentaram para conversar. E ele disse assim: pastor, o senhor se lembra que o senhor estava andando a cavalo e nós nos encontramos? Meu pai: lembro sim. Então, naquele dia eu ia matar o senhor. Eu disse: se ele falar comigo, eu não mato, mas se ele não falar, eu mato. Eles estavam em direções opostas, e meu pai parou o cavalo: como é que vai o senhor? No interior todo mundo se fala, né? Tá. E aí, papai se livrou da morte. O senhor se lembra que tal dia assim, o senhor estava passando? Então, eu estava lá no alto do morro, o senhor estava na minha mira. Eu disse: se ele entrar à direita, eu não mato. Se ele entrar à esquerda, eu mato. Meu pai entrou à direita. Não morreu. O senhor se lembra que chegou uma notícia de que nós iríamos apedrejar os crentes que fossem a Gaviões? Meu pai disse: lembro. Pois é verdade. E eu era o líder. Eram 30 homens, e o senhor ia ser o primeiro a morrer. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu casei sem saber com uma mulher crente, e ela levou uma Bíblia para casa. E ela não me falava nada, mas ela deixava a Bíblia lá em cima da mesa, de vez em quando ela deixava a Bíblia aberta, e eu comecei a dar umas olhadinhas assim, e quando ela estava em outro lugar, eu ia lá, li um pedacinho, fui lendo, e lendo a palavra de Deus eu me converti. E eu vim aqui hoje, pastor, porque eu quero doar um terreno, e eu quero construir um templo lá em Gaviões, porque eu quero que o Evangelho alcance o coração dos funcionários da fazenda. E ele construiu, está lá, ele construiu. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas a respeito dessa experiência, e eu vi a fotografia do templo de Gaviões. Eu falei: eu conheço essa história, eu fiz parte dessa história. A Bíblia diz que Deus nos dá o espírito de moderação. A palavra grega para moderação aqui é sobriedade, mente sóbria. Significa ter prudência, ter discrição, é saber tomar decisões equilibradas, é fugir dos extremos. Deus nos dá o espírito de moderação. Foi esse estado de espírito que Timóteo estava sendo exortado a cultivar.
porque Paulo entendia que era extremamente necessário para que Timóteo pudesse exercer o seu ministério. E aí o apóstolo Paulo então diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E a gente percebe nessas três palavras o equilíbrio que Deus nos dá. Porque se o apóstolo Paulo dissesse assim: porque Deus não nos dá o espírito de covardia, mas de poder, ponto. Podia parecer que o apóstolo Paulo estava incentivando o fanatismo religioso. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai adiante. Deus não nos dá o espírito de covardia, mas Ele nos dá o espírito de poder, de amor e de moderação. Para que na realização da obra missionária, na pregação do Evangelho de Jesus, a gente possa ter equilíbrio em nossas decisões, naquilo que devemos fazer. Por isso, meus irmãos, viva o poder de transformar, porque Deus nos deu, nós já temos o espírito de poder, de amor e de moderação, para que com equilíbrio, com equidade, possamos realizar a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, somos gratos, porque o Senhor tem nos dado o espírito de poder, de amor e de moderação. Queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos livres da covardia, do medo, que faz a gente recuar. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam, diz a tua palavra. Daqueles que prosseguem, daqueles que permanecem. Por isso, ó Deus, nesta manhã, no lançamento da campanha de missões, nós queremos te agradecer, ó Deus, e pedir que o Senhor nos dê a bênção de viver o poder de transformar. Usa a nossa vida, Deus. Usa quando falamos, quando testemunhamos, quando cantamos, quando ministramos, quando confrontamos, quando exortamos. Usa, Deus, a nossa vida com poder para que as pessoas possam ser transformadas pelo poder do Senhor através da nossa vida. Usa, Senhor Deus, os nossos missionários que estão espalhados por tantos lugares diferentes, Deus. Abençoa-os, para que também sejam instrumentos do Senhor, com poder, com poder. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, enquanto fazemos o lançamento da campanha, que, ó Deus, as definições do nosso coração a respeito da oferta que vamos trazer ao Senhor no final desta campanha, que essas definições, elas não sejam acompanhadas de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós queremos pedir isso, em nome de Jesus. Amém. No processo de campanha de missões, nós falamos daquilo que Deus está fazendo e a gente vai receber notícias do campo, né? Vamos receber através do irmão Alain notícias daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo, e essas notícias inspiram o nosso coração. Deus tem feito coisas extraordinárias, mesmo nesse período de pandemia. O Evangelho tem
seguido, igrejas estão sendo implantadas. Depois o Alan vai trazer os números de quantas igrejas nesse último ano foram implantadas, quantas pessoas batizadas. Deus tem sido maravilhoso em realizar a sua obra através da Junta de Missões Mundiais. Mas eu gostaria, meus irmãos, que a definição, e aí não é a definição do valor da oferta da igreja, porque o valor da oferta da igreja vai ser a soma daquilo que cada um de nós vamos trazer para apresentar ao Senhor. Mas o valor da sua oferta pessoal. Que você não tenha espírito de covardia na definição daquilo que você vai trazer para dedicar ao Senhor, para a obra missionária. Mas que você seja movido pelo espírito de poder, de amor e de moderação. De poder. É a manifestação da graça e do poder de Deus na nossa vida que nos mobiliza. De amor, a nossa oferta de amor pelos perdidos e pelos missionários. De moderação, porque a gente nunca deve dar além daquilo que a gente pode. Dentro do nosso orçamento, dentro da realidade da nossa vida, a gente não deve nem ir além, nem ficar aquém. Moderação é isso, é ficar no equilíbrio. E a oferta equilibrada é a oferta que cabe dentro da nossa realidade. Por isso, as 3 palavras do texto são tão importantes. Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Que a sua oferta seja uma oferta de poder. Que a sua oferta seja uma oferta de amor. E que a sua oferta seja uma oferta de moderação. Porque ela deve ser manifestação das verdades da palavra de Deus na sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos ajude nisso. Quero convidar os pastores e os diáconos para estarem aqui à frente, para esse momento da ministração da ceia. Enquanto os pastores e diáconos e o Ministério de Louvor vai chegar, eu queria lembrar que às 16 horas nós vamos ter a celebração da ceia para os idosos. Então, hoje às 16 horas, culto da celebração da ceia para os idosos. Será um tempo também de lançar a campanha de missões para os idosos, né? Será um momento de celebrar a ceia, refletirmos na palavra de Deus também com os idosos. Então, hoje às 16 horas, nós teremos aqui o culto com os idosos. Será um tempo também muito abençoador para a vida de todos nós. Nós vamos adorar ao Senhor, porque o poder de transformar, ele emana da cruz. O poder de transformar, ele vem do sacrifício de Jesus. O poder de transformar é fruto da mensagem do Evangelho. E quando Jesus instituiu a ceia, o propósito é para que a gente nunca se esqueça de onde vem o poder. A gente nunca se esqueça que o poder vem do Senhor e que nós somos apenas os seus instrumentos, e que sejamos instrumentos hábeis em suas mãos, para que o poder do Evangelho alcance o coração das pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos cantar, e enquanto cantamos, os diáconos estarão compartilhando com os irmãos dos elementos para a celebração da ceia do Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo
naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. A cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ordenando a celebração da ceia do Senhor, colocando em ordem essa realidade na vida daquela igreja, ele dá instruções muito específicas, dizendo que esse momento precisa ser para todos nós
momento de avaliação, porque diz o apóstolo Paulo: quem comer ou beber esse sangue dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tanto os irmãos que estão aqui no culto presencial, como os irmãos que estão acompanhando online, esse momento é um momento de avaliação, é um momento de colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Nesta manhã, alguns irmãos estarão tomando a ceia pela primeira vez. Aqueles irmãos que foram batizados no último batismo estarão tomando a ceia pela primeira vez. E esse é sempre um momento muito especial, é um momento muito significativo na vida do crente, na vida da igreja. E por que é significativo? Porque a ceia, ela nos leva ao Calvário. A celebração da ceia nos leva até o pé da cruz, nos faz lembrar o sacrifício de Jesus, nos faz lembrar a nulidade dos nossos esforços, nos faz lembrar que se estamos aqui hoje, é unicamente pela graça, somente pela graça. Por isso, esse momento é um momento tão importante e tão especial na vida de todos nós. Nesta carta, o apóstolo Paulo então escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Jesus que foi pregado na cruz para trazer o perdão dos nossos pecados, comamos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados, bebamos o cálice. Pastor Fabiano vai orar ao Senhor neste momento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque fomos alcançados com um precioso sangue. O sangue do Cordeiro perfeito, Jesus, que nos deu livre acesso ao Senhor. Por isso podemos orar, por isso temos o privilégio de falar contigo. Não que haja algum mérito em nós, somos ouvidos, atendidos, socorridos, direcionados por causa do sangue de Jesus,
por causa dos méritos que temos em Cristo, somente em Jesus, justificados, selados, por causa de Jesus. Somos igreja, por causa de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo pertencimento, pela bênção do pertencimento. Somos o Senhor. Em Ti encontramos graça, perdão, por causa de Jesus, por causa do sangue vertido na cruz. Temos uma viva esperança por causa do sangue, do Seu corpo sacrificado por nós. Temos os nossos nomes escritos no livro da vida por causa desse sangue. Nenhuma condenação há sobre a nossa vida por causa desse sangue. Nós te louvamos por isso. Podemos proclamar o Evangelho por causa desse sangue. Podemos avançar e prosseguir apesar das dores, das lutas, por causa desse sangue. Nós te louvamos, ó Deus, porque a nossa esperança não está morta. O nosso Salvador não está preso na cruz, mas ressuscitou, está vivo, está aqui no meio da tua igreja. Nós te louvamos por isso, e vive em nós pelo teu Santo Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, e te damos toda a honra e toda a glória, e todo o mérito e todo o louvor. Somente ao Senhor a honra e a glória, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. A partir de amanhã o pastor Fabiano vai estar de férias. Nesse mês de março ele não vai estar trabalhando. Nossa oração é que Deus o abençoe, viu, pastor? Durante o seu período de férias, seja um período de descanso, de renovação, e que Deus o abençoe durante esse tempo. Estaria conosco nesta manhã, inclusive estava escalado para ser um dos diáconos que estariam partilhando da ceia, o irmão Marcos Cavalcante, mas ele não está conosco porque os seus 2 filhos, o Daniel e o Marcos Felipe, estão com suspeita de Covid. Os 2 estão em isolamento, estão sendo medicados, e com isso o irmão Marcos e a irmã Márcia também estão privados, de poder estar aqui conosco, dentro desse compromisso que temos como igreja de preservarmos a saúde uns dos outros. Então, aqueles que estão com suspeita de Covid não vêm ao culto, ficam no online, mas certamente o irmão Marcos e a irmã Márcia estão participando do culto online nesse momento, e que Deus os abençoe. Nós vamos, nesse último momento do culto, também orar a Deus pela vida desta família tão querida, nosso vice-presidente, diácono da nossa igreja. Vamos orar para que Deus os abençoe nesse momento também. Vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã, tudo que a gente pôde viver aqui juntos, escola bíblica, discipuladora, esse momento de culto tão abençoador que o Senhor nos deu, o lançamento da campanha de missões, a Tua palavra aos nossos corações, e por último, ó Deus, a celebração da ceia, esse momento tão importante na nossa vida. Senhor Deus, nós queremos, nesse momento final do culto, interceder ao Senhor e orar pela vida do irmão Marcos, da irmã Márcia, do Daniel, do Marcos Felipe. Ó Deus, toma a vida desta família em Tuas mãos, de maneira muito especial. Cuida, Senhor Deus, da saúde do Daniel e do Marcos Felipe. Pedimos que a mão do Senhor esteja sobre eles, que os remédios que estão sendo ministrados possam fazer os efeitos devidos, que nesse tempo, ó Deus, em que esta família vai precisar ficar reclusa em sua casa, que eles estejam sendo cuidados pelo Senhor, que
seja um tempo de experimentarem das manifestações da Tua bondade e da Tua graça. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela presença do irmão Silas conosco, recuperado, ó Deus, da sua saúde. Queremos Te agradecer pela presença da irmã Rose, também, depois de alguns dias de internação nesta semana, já está conosco nesta manhã, também recuperado da sua saúde. Queremos Te louvar, ó Deus, pela vida do Teu povo, pela vida dos Teus servos, e pedir que o Senhor continue abençoando a vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Caleb, Deus abençoe você e toda a liderança dos embaixadores do Rei nesse retorno das atividades. Que Deus te dê espírito de ousadia, de poder, que Deus te dê espírito de amor e de moderação. Não se esqueça que é poder, amor e moderação, são os três, tá? Não usa só um não, usa os três. Deus abençoe você e toda a liderança dos embaixadores, viu? Deus abençoe meus irmãos no retorno para casa, esta semana, essa tarde, né, de domingo, que Deus abençoe. E às 16 horas teremos o culto dos idosos e às 19 horas estaremos aqui reunidos para celebrar a Jesus, compartilhar do Evangelho, que é o poder para a transformação de todo aquele que crê. Deus abençoe.